Convido a todos a abrirem suas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 16, para esta noite de abertura. O nosso pastor nos orientou a desenvolver o seguinte subtema: pureza como estilo de vida. Vocês poderiam repetir este subtema? Digam após mim: pureza como estilo de vida. E para embasar o nosso subtema, estejamos lendo 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16, que nos diz: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Quantos dizem amém? Queridos, desejo começar a nossa reflexão com uma pergunta simples, mas extremamente atual, e que por vez define o perfil desta geração. Qual é o seu estilo de vida? Esta é uma pergunta que está em alta nos nossos dias. A sociedade está obcecada por estilos de vida e o tempo todo se fala sobre isso. Mas afinal, o que é estilo de vida? Do ponto de vista sociológico, estilo de vida é o conjunto de valores, práticas, hábitos e escolhas que expressam a identidade e o pertencimento de um indivíduo ou grupo. À luz das Escrituras, estilo de vida é a manifestação visível de quem governa o coração. Jesus foi muito claro em Mateus capítulo 6, versículo 21, quando disse que onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E como todos nós sabemos, o tesouro representa aquilo que valorizamos, aquilo que priorizamos, aquilo que protegemos. Enquanto o coração, na linguagem bíblica, é o centro das nossas decisões, afetos e vontades. Assim, aquilo que ocupa o nosso coração, inevitavelmente molda as nossas escolhas, hábitos e comportamentos. Não existe neutralidade. O nosso coração sempre está submetido a um Senhor. E esse Senhor define e rege o nosso modo de viver. Em suma, podemos concluir que o nosso estilo de vida é o resultado do conjunto de escolhas contínuas e diárias que fazemos através de uma referência maior, os nossos valores, que moldam a nossa maneira de viver, de pensar e de se posicionar diante da vida, revelando por sua vez quem governa o nosso interior. Pois a tônica não é apenas o que fazemos, mas quem nos governa, quem nos dirige. E por isso desejo lembrá-los neste momento que no princípio, quando Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e o pôs no Éden, Deus o criou reto, perfeito em seus caminhos.
O ser humano vivia sob o governo direto de Deus. E como dissemos há pouco, quem governa dita o estilo de vida. E o Senhor, ao criar o ser humano, definiu o estilo de vida para ele, que se manifestava em santidade, obediência e comunhão plena com o Senhor. Mas o inimigo de Deus, o diabo, pelo engano, fez o ser humano cair em transgressão. E como disse o sábio Salomão em Eclesiastes, diante disso, o ser humano se meteu em muitos problemas. Porque a queda rompeu esse padrão de santidade, de obediência, de comunhão plena com Deus. O estilo de vida do ser humano ficou completamente corrompido pelo pecado. A transgressão abriu espaço para as impurezas, o que causa ruptura na comunhão com o Senhor. Já dizia o profeta Abacuque, no livro que leva o seu nome, no capítulo 1, versículo 13, que o Senhor é tão puro de olhos que não pode tolerar o pecado de maneira alguma. Por isso que o Senhor disse à nação de Israel, pela boca do profeta Isaías, que a sua mão não estava encolhida para que não pudesse salvar, e o seu ouvido não estava surdo para que não pudesse ouvir, mas as iniquidades deles faziam separação entre eles e Deus, e os pecados que eles cometiam o levavam a esconder o rosto deles para não ouvir os seus pedidos. E talvez neste momento aqui, o diabo pode ter pensado que conseguiu atingir a Deus, ainda que indiretamente, porque ele havia conseguido corromper a imagem e semelhança de Deus, o ser humano. E a partir desse momento podemos notar que ao longo das dispensações, o estilo de vida original que Deus projetou para o ser humano se intensificou na corrupção, no pecado. Na dispensação da consciência, por exemplo, vemos a manifestação da violência, corrupção moral e afastamento de Deus. Na dispensação do governo humano, podemos notar a arrogância e a rebelião coletiva. Na dispensação da promessa, podemos observar a mistura espiritual com decisões carnais. E na dispensação da lei, contemplamos a religiosidade externa, onde se honrava com os lábios, mas o coração do povo estava distante do Senhor. Até que chegamos na plenitude dos tempos, e aqui está a derrota do diabo. Aqui está a razão pela qual ele nos odeia tanto, porque é na plenitude dos tempos que Deus manifesta o seu grande amor por nós, cumprindo o que foi dito em Gênesis 3:15, enviando o seu Filho unigênito, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar, e nesse resgate nos libertar do poder das trevas, e nos transportar para o seu reino, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, e libertados do pecado, recebemos a adoção de filhos. E Paulo escreve aos Romanos dizendo que o fruto que colhemos é para a santificação. Em outras palavras, a palavra de Deus está nos dizendo que pela fé e através dos méritos de Jesus Cristo, Deus tornou possível ao ser humano retornar ao estilo de vida do projeto original que ele idealizou no princípio, que se manifesta em santidade, obediência e comunhão plena com o Senhor. E a partir de então, somos chamados por Deus não ao isolamento, mas à manifestação pública
deste estilo de vida do céu na terra, mesmo nós estando no meio de uma geração corrompida e perversa, nós podemos publicar uma santidade consciente, cuja pureza não nos priva, mas nos protege do diabo, e com isto não estamos em perda, em desvantagens, pelo contrário, estamos desfrutando da liberdade santa. Então, seguir o estilo de vida do projeto original de Deus é responder de forma contínua, todos os dias, e não apenas no congresso, ao chamado que Ele nos fez. Pois como está escrito aqui no texto que lemos, no capítulo 1, versículos 15 e 16, o Senhor disse: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Agora, algo digno de nota, que não pode passar despercebido nesta noite, é que o diabo não se deu por vencido. Por isso o apóstolo Pedro, escrevendo aqui sua primeira carta, agora no capítulo 5, versículo 8, ele disse: sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o nosso inimigo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Queridos, nunca foi tempo de brincar de ser crente, e hoje muito menos. Nunca foi tempo de brincar com a santidade de Deus, nunca foi tempo de brincar com a pureza. E hoje nós entendemos que cada vez mais está claro para nós que o diabo não está brincando de ser diabo, que ele não está brincando de querer nos tirar do arrebatamento da igreja. Por isso que ele continua agindo com sutileza, buscando corromper pelo pecado o estilo de vida daqueles que já foram alcançados pela graça. E nesta noite eu pergunto: onde estão aqueles que já foram alcançados pela graça de Deus? Ele está querendo corromper o nosso estilo de vida. Nós que recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, e a partir de então andarmos na sua vontade. E o apóstolo Paulo diz à igreja em Tessalônica que a vontade do Senhor é a nossa santificação. Ou seja, Deus espera que você e eu, todos os dias, estejamos comprometidos com este estilo de vida que Ele idealizou, que Ele planejou. Mas como eu disse, o diabo continua agindo com sutileza, e a sua estratégia é nos distrair. Eu disse que a estratégia do diabo é o quê? Nos distrair, nos ocupar com as coisas desta vida, nos tirando aos poucos das disciplinas espirituais que fortalecem este nosso estilo de vida, que define o conjunto de valores, práticas, hábitos e escolhas que fazemos. E aqui nasce uma preocupação, pois hoje é possível que haja adolescentes que não se exercitam na piedade, como diz Paulo a Timóteo, através da oração. É provável que hoje exista adolescentes que não oram. E eu não estou falando da oração que se deve fazer ao levantar, ao deitar, antes das refeições, ao chegar na igreja. Eu estou falando de um nível de oração que
cumpre o propósito do estilo de vida: gerar comunhão, intimidade, que nos coloca em secreto, que nos faz passar tempo com Deus. Surge uma preocupação porque hoje é possível que haja adolescentes que não se exercitam na piedade através da palavra. E eu não estou falando de uma leitura que visa cumprir um plano de leitura, apesar desse tipo de leitura ter sua importância. Mas eu estou falando de um nível de leitura que os salmistas nos ensinam, que se fundamenta na meditação, na observação, na contemplação, na qualidade de tempo que passamos com a palavra de Deus, com o alimento da nossa alma, que se faz possível a preservação da nossa comunhão com o Senhor. Um dia o salmista perguntou: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E ele respondeu: observando, gastando tempo com qualidade. Surge esta preocupação porque é possível que hoje haja adolescentes que não se exercitam na piedade através do jejum, não porque estão em fase de crescimento e por isso precisam comer, mas por não estarem expostos à oração e à palavra, ainda não descobriram que se abster nos leva a experiências pessoais e especiais com o Senhor. Surge essa preocupação porque é possível que haja adolescentes que não se exercitam na piedade através da vigilância, como diz Pedro aqui no capítulo 5, versículo 8. E isto não porque estes dormem cedo, mas porque estão distraídos até tarde com os modismos que surgem do sistema mundano que é presidido pelo diabo. E o resultado disso, a falta de discernimento espiritual na vida de muitos adolescentes, para perceberem que nem sempre o diabo apresenta o pecado de forma explícita. Muitas vezes ele vem com embaraços, com coisas que não são pecado em si, do tipo, não tem nada demais. Todo mundo vê, todo mundo ouve, todo mundo vai, todo mundo faz. E essas coisas, mesmo não sendo pecado em si, no primeiro momento, acabam afastando o adolescente da presença de Deus, porque está escrito que um abismo chama outro abismo. Sem as disciplinas espirituais diariamente exercitadas, a mente do adolescente se torna vulnerável. E aqui eu quero abrir um parêntese. E eu não estou, ao abrir esse parêntese, minimizando nenhuma realidade emocional na vida dos nossos queridos adolescentes. Mas eu preciso dizer pela palavra que quanto mais vocês forem expostos à oração, à palavra, ao jejum, à consagração, à vigilância, nós vamos perceber esses problemas emocionais sendo diminuídos. A vontade de se mutilar vai desaparecer.
A vontade de executar um pensamento suicida vai bater em retirada. E eu quero nesta hora, na autoridade da palavra de Deus, do Espírito Santo que ministra aos nossos corações aqui esta noite, dizer a você, adolescente, não sei se tu estás no grande coral, se estás na nave, na galeria, em casa, no hospital, eu não sei aonde estás, mas eu sei que me ouves, e ouve a boca de Deus nesta noite te dizendo: a partir de hoje, se você entender a mensagem que eu estou comunicando ao teu coração, esse pensamento vai sair da tua mente, esse desejo vai desaparecer, o diabo vai bater em retirada. Levanta a mão direita. Levanta a mão direita bem alto, porque nós somos igreja do Senhor esta noite. E como igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu quero, na autoridade do nome de Jesus, repreender os demônios que estão causando perturbação. Eu quero repreender os demônios que estão trazendo sentimentos mórbidos de tristeza. Você está repreendido na autoridade do nome de Jesus. Olha para quem está do seu lado e diga para este adolescente: se exponha. Diga com autoridade: se exponha. Pergunte para ele: me expor a quê? Aí você responde: a palavra, a oração, ao jejum, a consagração, a vigilância. E tu vai ver, vai chegar batismo com o Espírito Santo, vai chegar dom espiritual, vai chegar vocação ministerial, vai chegar o despertamento para a vocação secular. Tu verás o que Deus fará na tua adolescência e na tua juventude. Dispõe. Te expõe. Aleluia. Aleluia. A pureza como estilo de vida primeiro é concebida na mente, para depois se manifestar no comportamento. E jamais esqueça que é ela quem nos protege do diabo, do leão que ruge. Pedro diz que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão que ruge, né? Está ao nosso derredor como um leão que ruge. Ou outra versão diz, bramando como um leão, buscando quem possa tragar, devorar. Aqui há adolescentes aqui me ouvindo esta noite, que se o diabo pudesse, ele já tinha destruído a tua adolescência. Viu, mãe? Se o diabo, pai, pudesse, já teria destruído a vida do teu adolescente. Mas toda vez que ele se aproxima, ela está no jejum. Toda vez que ele se aproxima, ela está na palavra meditando. Toda vez que ele se aproxima, ela está na vigília. Ela está na consagração. Ela é aluna da escola dominical. Ela sai no Pernambuco para Cristo. Ele não encontra espaço. A mente dela e dele está ocupada. Por isso que Pedro diz aqui no capítulo 1, versículo 13: cingindo o lombo do vosso entendimento, sede sóbrios. A expressão cingindo o entendimento remete à prática oriental de ajustar as vestes antes de uma caminhada ou batalha. Trata-se de prontidão espiritual. Não existe pureza comportamental sem vigilância mental. Cada um de nós estamos vestidos com as vestes da salvação rumo à nossa casa. Eu vou dizer de novo, rumo à nossa casa.
Você não é daqui, adolescente. Você não pertence a este mundo. A palavra do Senhor diz que nós somos forasteiros, peregrinos. A nossa pátria é o céu. A nossa morada não é aqui. E João diz que quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo. A mente é o primeiro campo de batalha. E eu tenho certeza nesta noite aqui, que eu estou pregando uma palavra que é viva e eficaz. E enquanto eu a prego, ela está agindo em você, na sua mente, no seu coração. Enquanto ela está agindo, o Espírito Santo está te persuadindo a crer, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E eu tenho certeza que os planos do diabo serão frustrados quanto à tua adolescência, porque tu sairás daqui esta noite com a tua mente blindada pela palavra de Deus. A mente é o primeiro campo de batalha. Por isso que precisamos estar pronto espiritualmente, vigilantes, porque neste campo de batalha o diabo luta pesado. Foi assim no Éden, quando Eva foi seduzida antes de desobedecer. Foi assim com Davi, que primeiro olhou, depois desejou e por fim caiu. E Jesus confirma esse pensamento em Mateus 5, 27 e 28, quando ele afirma que o pecado nasce no coração. Ninguém, escute o que eu vou dizer aqui, com muito temor, meu pastor, eu estou trazendo esta palavra. Ninguém acorda dizendo: eu acho que hoje eu vou pecar. Ninguém. A sobriedade mencionada por Pedro aponta para autocontrole, discernimento espiritual, lucidez espiritual. Pureza, não entenda pureza como ingenuidade. Pureza é consciência espiritual. Por que você é puro? Porque o Deus que me chamou é consciência. Porque você anda nesse caminho da santificação? Porque o Deus que me chamou disse que eu devo ser santo em toda a maneira de viver. Porque você tem esse negócio de viver uma vida de santidade? Porque eu sou filho de Deus. E o filho quer agradar o pai. Só os que querem agradar o pai, levanta a mão e dá um glória. Consciência. Se você abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 10, você vai ver comigo que Salomão disse: assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena de tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Nós podemos concluir a partir desse texto que um elemento degenerador não precisa ser necessariamente grande e volumoso, porque o cerne da questão não está na aparência, mas na essência, na natureza. Em Cantares 2:15, o mesmo Salomão fala sobre o cuidado que se devia ter com as raposas e as rapozinhas, pois ambas devastavam, estragavam, faziam mal às vinhas. Mas notem comigo o cuidado de Salomão. O cuidado era igual tanto para as raposas quanto para as rapozinhas, porque apesar das rapozinhas serem menores, aparentarem não causar nenhum tipo de ameaça, Salomão nos ensina que elas possuíam a mesma natureza destruidora. E aqui no texto de Eclesiastes 10:1, Salomão traz um exemplo dos seus dias, que nós estamos utilizando esse texto para extrair o princípio
espiritual que nos ensina sobre a necessidade de estarmos sóbrios e vigilantes, como nos ensina Pedro, quanto à realidade de que o diabo não desistiu de querer destruir as nossas vidas. Salomão disse que se uma pessoa vive em sabedoria, mas se em um momento ela vier cometer um pouco de insensatez, ou de tolice, ou de ignorância, este último estágio será suficiente para pesar mais, para fazer perder o valor, para destruir a sabedoria e honra que outrora havia sido conquistada. E isso é ilustrado por ele com o exemplo do perfumista do seu tempo, onde naqueles dias o processo era 100% natural. Se pegava um vaso onde se colocava as ervas, especiarias, azeite, tampava e deixava no processo de fermentação natural. Por isso que um perfume naqueles dias era muito caro, porque cada perfume era produzido individualmente. Então, algo tão caro precisava ser vigiado, não podia ser descuidado. E o que o texto nos faz entender é que houve um descuido. Diga comigo, descuido. Não tamparam, ou não tamparam como deveria o vaso que continha o perfume. E aí veio uma mosca e pousou no vaso, e entrou no vaso e morreu. A morte da mosca inutilizou a obra do perfumista. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2 da sua primeira carta, versículos 14 a 16, ele diz que nós somos para Deus o bom cheiro de Cristo. Então, a vigilância exige blindar o nosso coração. Você está entendendo a seriedade dessa nossa reflexão? Precisamos estar atentos, sóbrios, vigilantes, como atalaias, com consciência espiritual, com discernimento espiritual, para que ao percebermos a chegadinha da mosca, a gente não tem aquelas raquetes que são elétricas, né? A gente pega a raquete, olha ela aqui na minha mão, e passa na mosca. Quando a gente notar que uma impureza, por mais pequena que seja, se apresente, a gente possa resolver a situação espiritualmente, para que ela não pouse no nosso coração, para que ela não entre no nosso coração, para que ela não morra dentro do nosso coração e venha inutilizar a obra do perfumista. É por isso que quando a gente conclui esse pensamento, a gente entende o que Jesus disse no sermão profético, que naquele dia alguns dirão: mas em teu nome nós não profetizamos? Em teu nome nós não curamos? E ele olhar e dizer: não reconheço vocês. Os meus filhos já estão aqui dentro. Eu caminho para a conclusão. Nem sempre o diabo vai propor de imediato. Escute isso aqui: a fornicação, a pornografia, os vícios digitais,
os relacionamentos ocultos, a sexualidade distorcida, a exposição indevida nas redes, a conteúdos impróprios, a dupla vidas virtuais. Ele sempre vai começar com pequenas concessões, com pequenas impurezas. E quando você menos perceber, está na teia, embaraçado. Enquanto eu preparava esta reflexão, eu orava por vocês. A geração da continuidade. Deus tem um mistério, um compromisso com esta igreja. E o diabo está fazendo de tudo para querer parar, embargar, mas não vai. Porque aqui está a geração da continuidade. Eu orava por vocês, porque sabemos o quanto diariamente vocês são pressionados por ideologias, por conteúdos digitais, por erotização precoce, por uma cultura que normaliza o pecado. Daí eu entendi a urgência do tema geral deste congresso, porque ou você, adolescente, blinda o seu coração pela palavra, exercitando-se nas disciplinas espirituais, investindo tempo na oração, na meditação da palavra, na consagração, ou você se protege pela palavra, ou você se tornará um alvo frágil. E o diabo, que não se cansa, ele vai te seduzir e te levar ao engano e à transgressão. E como Sansão, você vai se levantar um dia pensando que tudo está como antes. E não está. Ou você não conhece alguém que já cantou nesse coral? E ele não está aqui, não é porque ele chegou à maioridade. Ela não está aqui porque ficou pelo caminho. E o Espírito Santo está te dizendo esta noite: a responsabilidade é pessoal, é individual. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por isso que há uma expectativa no reino das trevas quanto à resposta que vocês darão a este congresso, a este conclave espiritual. Se este congresso for mais um congresso, mais uma programação, onde você canta, chora, grita, pula, bate palma, e quando termina o congresso, segunda-feira, nada muda. Seus hábitos continuam os mesmos, suas escolhas continuam as mesmas, suas preferências continuam as mesmas. Satanás vai gritar no reino dele: está do jeito que gostamos. Porque ele não se importa se você está aqui dentro, mas se não tem compromisso com Deus. Agora, se você sair daqui esta noite e deste congresso, dizendo para Deus: Deus, este é o meu congresso.
Este é o congresso da minha entrega. Este é o congresso da minha redenção. Este é o congresso que o meu coração será blindado pela palavra. Este é o congresso que eu vou mergulhar na oração. Este é o congresso que eu vou mergulhar na meditação da palavra. Este é o congresso que eu vou me trancar no quarto. Quando chegar em casa hoje, eu já vou começar assim, Senhor. Eu vou pegar meu celular, eu vou pegar meu iPad, eu vou pegar meu computador, eu vou fazer uma varredura, eu vou tirar todo o lixo do diabo, eu vou consagrar meu quarto para ti e vou ficar lá. Eu quero ver se o que o pregador disse vai acontecer. Esta é a noite de nós reafirmar a nossa aliança. Essa é a noite de nós reafirmar o nosso compromisso. Essa é a noite de nós proclamar o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida não é eu vivo do jeito que eu quero, eu vivo segundo os meus desejos, eu vivo segundo as minhas vontades, eu vivo sem limite. Não, o estilo de vida de uma geração santa é santidade ao Senhor. E eu leio o último texto bíblico esta noite. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, como está enchendo aqui o templo central. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu quero dizer ao adolescente que se sente o mais fraco esta noite: você que foi enganado pelo diabo, iludido, distraído, essa não é a noite da tua destruição, é a noite do recomeço. É a noite da nova chance. Durante toda a ministração, teu coração se preocupava, porque você está entendendo pela palavra que Deus está aqui, Jesus está aqui com a gente. É um peso de temor, de santidade, de quebrantamento. Eu não sei se só sou eu que estou sentindo isso. Foi assim que Isaías se sentiu. Mas neste seu sentimento, ele viu que um dos serafins voou para ele, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a sua boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. O que Isaías precisava partiu do altar. Daqui do altar está saindo o que te purifica. Jesus disse: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Eu sei que em alguns casos
Você vai ter que procurar o seu líder, pedir orientação. Talvez seu líder vai lhe conduzir ao presbítero, ao coordenador, ao pastor. Mas não tem problema. Tudo vai ficar bem. Ainda há fogo que sai do altar. O nosso Deus é fogo consumidor. Esse fogo não destrói, esse fogo purifica. A sarça que Moisés viu no deserto, ela ardia em fogo, mas ela não se consumia. Está preparado para arder? Está preparado? Grande coral, vocês estão preparados para arderem de fogo?